Ana Paula, né, do Entre Nós. Hoje a gente está aqui para fazer essa live como uma degustação, uma provinha da nossa próxima roda presencial, que vai ser com a Cris Guerra, sobre identidade após maternidade. Flávia, tá me ouvindo? Sinaliza aí, gente. Vocês estão me ouvindo? Isso. Como se reencontrar após a maternidade. A Flávia tá aí através do perfil do Na Pracinha. Massa. Então, para quem já chegou, a gente chegou através desse tema, a gente escolheu esse tema para a próxima roda. Só um minuto, Flavíssima. A gente escolheu esse tema para a roda. Depois do primeiro trimestre do Entre Nós. Aí. Oi! Todo mundo vendo nós duas? Acho que sim. Tá me ouvindo? Ah, super bem. Ah, então tá bom. Tô falando aqui, Flávia, por que a gente escolheu esse tema? A gente, no começo do ano, né, a gente fez, o primeiro trimestre, a gente fez um ciclo muito de autoconhecimento, voltado para nós, mães, mulheres, para a gente olhar para dentro. Então, a gente teve nutrição emocional, tivemos autocuidado e carga mental. Isso. E aí, sentimentos, situações bem comuns a todas nós. E aí a gente percebeu que dentro desse pacote tinha também sobre a identidade, que a gente não se reconhece mais, tanto internamente quanto externamente, depois que a gente é mãe, né? Isso. Quer falar por que a gente chamou a Cris? Pois é, a gente estava até conversando sobre isso, né, Ana, antes de começar a live. A Cris, ela é uma mulher que a gente admira muito, mineira, belo-horizontina, né, com uma história de vida, uma história de maternar muito, muito rica, muito transformadora. E além disso, ela tem um trabalho relacionado à moda, que no primeiro momento foi o que mais chamou nossa atenção em relação a essa questão da identidade, de se pensar o externo, né, Ana? Que é muito, muito bacana, né? Ela foi pioneira nessa questão de trabalhar o conceito de moda intuitiva, de se pensar os looks diários. Ela foi uma das primeiras blogueiras nesse mercado da moda, mas ela evoluiu muito para além disso, né? Ela é uma pessoa, assim, com multifacetas, né? Trabalha nessa área da comunicação. Né? Ela é uma potência. Então, a gente acredita que ela virá para acrescentar, né? Tanto com esse olhar dela para a moda, para a gente pensar essa identidade para um lado mais do externo, mas também com as suas experiências maternas para a gente ressignificar esse olhar para dentro, né? Sim. E a gente estava até comentando também, né, Flávia, antes da live, que a gente começou com essa história de externo, numa conversa entre nós duas, assim, super informal, né? Tipo, Isso. Gente, como assim que eu não gosto mais disso? Como assim que eu não gosto mais daquilo? E aí, no meu caso, por exemplo, eu adorava babados, corações, coisas bem românticas, e agora eu não me vejo assim mais. Então, eu vejo algumas peças de roupa no meu armário que eu já estou desapegando de tudo e falo, essa pessoa não sou eu. Agora eu tô gostando de coisa moderna, mais clean, mais limpo. Inclusive, você viu meu óculos novo, Flávio? Olha, falando em identidade moderno, moderno aí. Eu não usaria isso antes, não, sabe? Ia ter que ter um frufru. E a gente até brincou também com um ícone clássico, assim, né? Das mulheres do batom vermelho. Nunca cogitei em usar batom vermelho, era sempre clarinho. Agora eu já tô achando lindo o batom vermelho. Então, na verdade, isso não é um espelho, um externo que anda sozinho. Isso diz muito do que está acontecendo aqui dentro
e dos meus valores, de como que eu estou enxergando a vida, das minhas mudanças, minhas transformações, né? Com Acho que eu me certeza. tornei uma mulher mais madura, mais forte. Eu tinha muito um lado, assim, de menina, romântica, e aí todos esses pontos que eu falei anteriores combinam com isso. E agora eu me vejo mais mulher, sabe? Mais forte. Muito interessante isso. Pois é, isso é engraçado, né, Ana? Porque num primeiro momento, quando a gente conversou sobre essa roda, a gente ficou pensando muito sobre essa questão de que nós mulheres somos cíclicas, né? Então, de repente, a gente passa por fases. Quando você está lá, né, na gravidez, você tem um guarda-roupa, um momento que reflete aquilo ali. Depois, quando você passa pelo puerpério, né, e o primeiro ano de vida da criança, você tem um outro guarda-roupa que ainda reflete uma coisa que você está meio perdida, sem saber se você usa roupa, né, pós-barriga, se você usa roupa de parquinho, no meu caso, roupa de pracinha. E depois, de repente, quando a criança já tem um certo eu individualizado, assim, a gente... Talvez o externo é o primeiro que aponta, né? Que você abre o guarda-roupa e não se identifica mais, mas na verdade aquilo ali é reflexo de várias coisas que estão acontecendo dentro de você, né? Sim. Outro dia eu parei para pensar sobre isso, de como a gente muda, como a gente evolui, a gente sempre fala sobre isso. Da minha primeira gestação, né, da minha primeira filha para hoje, tanta coisa mudou, tanta coisa evoluiu, eu estou maternando de uma outra forma, o que eu maternei ano passado é diferente do que eu penso hoje, né? É uma coisa muito louca, assim. E aí, se a gente for pensar em identidade, né, em tudo que nos forma, em todos os sentimentos que pulsa aqui dentro, é muito além do guarda-roupa, né? É muito além da identidade visual, do externo, da estética, mas bom, tá falando aqui, mães frenéticas que tá travando, pra gente tá ok. Talvez seja a sua conexão, assim. Quando a gente vê que a nossa conexão tá com Eu tô problema, ok, Flávia? tá tudo ok. Eu Ah, alerto, assim, mas às vezes acontece de ser conexão da pessoa também, mas vai dando feedback. Tem mais gente, que tá percebendo que tá travando? Porque pra gente tá funcionando numa boa, assim. Puder dar esse retorno. E aí, Ana, eu estava pensando aqui, eu vou seguir nosso roteiro, porque a gente abriu a caixa de diálogos, né, do Entre Nós, para perguntar para as pessoas o que elas sentiam nessa mudança de identidade. E aí foram respostas tão amplas, né? Desde novas características que foi percebendo, novos pensamentos, até mesmo a questão estética, assim. Então, gente, se vocês puderem também contribuir com as mudanças aí que tem acontecido para vocês, ia ser bem legal, assim. Então, assim, a gente perguntou, Ana, aqui, ó, primeiro a gente perguntou qual que era um tema que era de mais urgência para ser falado, e aí as pessoas apontaram entre autocuidado, identidade e carga mental, foi identidade, né? Todo mundo se sentindo meio perdido aí dentro dessas mudanças, assim. E aí a gente perguntou se a gente perde a nossa identidade depois que nos tornamos mães, que também é uma fala a ser muito conversada a respeito. Será que a gente perde ou a gente muda? Ou isso é mudado ao longo da vida também? E aí a gente perguntou também como é que funciona para as pessoas, como elas têm se sentido sobre isso, assim. E aí eu queria relembrar uma frase que a gente postou da Eliana Rigol, lá do Maternity Livre, que ela falou na semana passada. Eu vou ler aqui, tá, Ana, para a gente conversar. Quando falam que a maternidade tira a identidade, penso que ela só apresenta a vida de um tanto sem sentido que podíamos estar levando, caminhando no vazio do sonho alheio. Daí pode ser via de migração, doença, retiro espiritual, paixão, meditação. Em algum momento tu passa pelo portal da dúvida. O que ela está falando aqui, né? Que ela não acredita que a gente perca a identidade com a maternidade, mas que talvez que faça parte de uma dessas inúmeras mudanças cíclicas que acometem a vida da mulher, assim. O
que você acha, Ana? Você acha que a gente perde? Eu acho que a gente tem a sensação que a gente perdeu por ser tudo muito novo. Então, quem sou essa pessoa agora que não me reconheço, né? Mas, na verdade, é uma transformação. Exemplo, você deu essa fala aí do tempo do puerpério. Eu agora, que a minha caçula está com 4, que eu vejo nitidamente que eu estou abrindo espaço para mim na minha vida. E assim, sem culpa, sabe? E dos pequenos detalhes, incluir uma atividade física na minha vida, fazer unha. Outro dia a gente teve um casamento, gente, eu não punha um salto alto. E não estava sentindo diferença, porque para mim era algo que estava desconfortável. E aí, nesse casamento, me deu uma vontade de pôr um salto alto. E a gente até postou um vídeo da Cris, né? Que ela fala, gente, o salto alto faz diferença demais na vida de uma mulher. É uma ferramenta muito poderosa. Como que a gente se sente? E aí, eu pus o salto e fiquei os casamentos inteiros, todo mundo lá pondo a Havaiana. Falei, não, vou ficar noite inteira no salto. Claro que eu escolhi um salto mais grosso, confortável, né? Porque a gente não aguenta mais, meus filhos estavam no casamento também, mas eu fiquei muito impressionada com esse desejo meu, sabe? De pôr o salto, de pôr o batom vermelho. Então, eu tô percebendo que eu tô abrindo espaço para Ana Paula mulher, que tava ali, adormecida. Sabe, eu fiquei muito tempo, essa fase do puerpério, eu lembro que eu fiquei muito tempo de pijama, havaiana e um coque amarrado no cabelo. Por exemplo, acaba que no Instagram da gente começa a aparecer uns anúncios, apareciam uns anúncios de fazer sua make-up, né? Você se automaquiar. Eu passava assim, ó. Eu falava assim, nossa, nada a ver. Agora, eu já vejo um negócio de como fazer um delineador, já está chamando minha atenção. Então, refletindo sobre isso, eu vi como que tá nítido para mim que eu tô abrindo espaço para a Ana Paula Mulher. E aí a Cris fala isso também num dos vídeos que a gente colocou lá no IGTV, né, Flávia? Ela fala, peraí, gente, é muito legal ser mãe, mas a gente tem várias outras facetas. Eu tenho várias outras Ana Paulas que eu preciso prestar atenção. E aí, se a gente não presta, a bomba explode, né? Porque a gente tem necessidades. E aí isso vem as amizades, vem o casamento, porque se você tá toda relaxada, preguiça de tudo, feiosa, né? Desanimada, vai perdendo o brilho com a vida. Você não tem vontade de fazer nada. E aí agora eu vejo que eu já estou mais aprumando. Então, que de novo, ressaltando aquilo que a gente disse. O armário acho que talvez possa ser um símbolo, vamos dizer assim, para representar materialmente tudo que está se transformando lá dentro. Né? Sim. Eu penso a maternidade como um convite, assim. Outro dia eu ouvi uma fala, eu não vou me lembrar de quem, falando que a maternidade era como um portal e que a gente entra e não se encontra mais como éramos anteriormente. E eu penso assim também, eu não acho que a gente tenha a identidade perdida. Na verdade, a gente vai evoluindo e essa mudança que é gigantesca na nossa vida, ela atinge todos os pontos, assim. Então, você tem lá no puerpério aquele momento, eu me lembro de uma frase da Lua na nossa roda do autocuidado, na verdade foi até no pós-roda, a gente compartilhou hoje, falando que a gente não pode colocar no bebê o peso de todas as mudanças na nossa vida, né? Porque a mudança parte da gente. O bebê está apenas ali mostrando para a gente, refletindo tudo que vem passando, né, aqui dentro e tudo que a gente está vivendo externamente, assim. E eu acredito muito nisso, assim.
Eu então acho que não é nada muito rígido, acredito também que a gente vai evoluindo, que os nossos pensamentos eles vão mudando. E assim, no meu sentir hoje, eu percebo, eu estou mudando, né? Ano que vem eu vou fazer o aniversário de uma outra década, então tenho percebido que algumas coisas já não fazem muito sentido para mim, tanto internamente quanto externamente. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu venho observando, é que as minhas filhas, elas me dão a oportunidade de validar o meu jeito de ser, sabe? Assim, talvez como eu quero, assim, eu quero que elas se sintam livres e que elas né, se vistam, se portem da forma como elas são, assim. Então, eu tento ser dessa forma também, sabe? Eu tenho me libertado É. de várias coisas nesse sentido, de vários padrões estéticos, de coisas que as pessoas incutiam na nossa cabeça quando a gente era pequeno, né, criança. E hoje a gente vê, né, Ana Paula, como que isso reflete na nossa vida, assim. Você falou do salto alto. O salto alto é uma coisa que eu aboli na minha vida e ele não vai voltar, porque para mim não é confortável, não tem nada a ver comigo. E eu percebo que é o meu momento. Hoje eu acho que eu estou festejando o salto alto ter ido embora da minha vida, assim, porque para mim era uma convenção social, eu não me sentia confortável. Até hoje eu não sei como é que eu vivi calçando aquela coisa. Mas é minha, sabe? Então, e aí eu penso que essa identidade que a gente está buscando, quando se pensa no lado externo, até teve uma pessoa que colocou que não se enxerga no guarda-roupa, é muito disso, né? Quando a gente está lá no puerpério, a gente está o tempo todo naquele momento da fusão, então você não tem cabeça para pensar e ainda Nossa, bem, né? a natureza E, sábia, né? é, Concentra a e nossa energia para a criança. Pois é, e aí a gente pensa, quando a puérpera é criticada pelo seu visual, como aquela pessoa está sendo desrespeitosa com aquele momento, né? Porque acontece também. Quem nunca, né? Não, Recebeu uma inclusive, crítica. eu acho desrespeitoso o contrário, sabe? Eu acho desrespeitoso quem não abre espaço para esse momento e fica preocupado em perder os quilos que engordou, da barriga tá seca, que tem que fazer plástica porque de diástase, porque o negócio não tem nem um mês, já tá preocupada em Entendi. fechar a barriga. Eu acho que a gente tem que abrir espaço para esse momento, sim, que é muito importante, sabe? E é uma fase, e aí tá tudo bem, como você disse, e depois as coisas vão se organizando de jeito. Não, eu acho que é incompatível a gente uma ilusão também a gente acreditar que vai chegar uma criança na nossa vida e a Uhum. gente vai continuar da mesma forma, né? Não tem como. Então, não tem como você estar amamentando, acordando de madrugada e preocupar em sair com maquiagem no dia seguinte. Você nem lembra, você tá assim, oi, entendeu? Um cotô, É. pocovô, porque é uma doação, é essa fusão, né? E que bom que seja. Aí é minha percepção pessoal. Eu acho que quando a gente se entrega neste momento, a criança percebe isso de uma forma que gera algum tipo de segurança. Por exemplo, me dá um exemplo nas minhas duas maternidades, né? Na primeira, eu ainda era workaholic, e aí eu trabalhei até o dia de eu ter o Matheus. E como era negócio próprio, eu não Uhum. pude me dar o luxo da licença maternidade. Então, assim, eu dava mamar, aprovando layout, e na hora que ele dormia, eu ia pro notebook. Eu lembro direitinho, eu tenho um notebook aqui, um MacBook, que eu uso na hora que o meu dá pau, ele tem 10 anos. Eu sei quantos anos seu MacBook tem? A idade do Matheus. Eu sempre lembro. Dinossaurinho aqui. Então, eu trabalhava
e não tava ali inteira, parece, sabe? Uhum. E aí eu percebo que, vou falar até baixo, eu percebo que o Matheus tem umas inseguranças em relação ao amor, que a Lulu, que eu pulei de ponta e mergulhei e falei, agora é isso, tô aqui inteira para você, ó. Uhum. Ela é de uma segurança, ela tem uma autoestima tão bem resolvida, sabe? Ela é de uma maturidade. Tem vezes que parece que ela tem 10 e ele tem 4, dependendo do comportamento emocional, vamos dizer assim. Sim. Ele é um menino gigante já, super, grandão, e ele me pede colo. Mamãe, Mas, deixa eu deitar no seu colo. Não que não possa, tá, gente? Mas, claro. e nem tô afirmando que é isso, mas eu tenho uma percepção que esse momento de entrega cria uma conexão, um vínculo, é como se fosse uma injeção de amor próprio, de autoestima que a gente dá no filho, sabe? E aí não tem Uhum. como você, estando tão disponível, aí linkando com o nosso assunto, estando tão disponível para aquele bebê, você lembrar de fazer unha, de maquiar, de subir no salto, não cabe, não cabe. O salto, só um É. parênteses, eu falei, mas era um casamento, tá? Eu também. Sim, não, mas e tudo bem, qual o problema Não, também, mas né? por favor, não. Mas tem muitas pessoas que curtem usar, enfim, mas é porque É, e é, ficam bem, né? Confortáveis. Eu não, para mim sim, é bem desconfortável também. é interessante como essa questão das emoções, né, que faz parte da nossa identidade, essa questão da psicologia, ela afeta a parentalidade, né? A partir do momento que você está mais consciente das suas emoções, isso vai interferir completamente no seu maternar, né? A Uhum. gente sabe, maternidade é ambivalência de emoções, de sentimentos, por isso que eu falo muito que é uma coisa, uma questão muito cíclica, assim, porque a gente está mudando sempre, né? Você com a criança com 1 ano é diferente de 2 anos, 3, e assim por diante. E aquilo que está passando internamente por você, né, dentro de você, vai refletir. Quando a gente perguntou para as pessoas, olha só, a gente teve aqui comentários de. Teve uma pessoa que falou que. A gente perguntou quais eram as dificuldades, tá? Para resgatar a identidade, né? Se isso é se reencontrar depois da Se maternidade. reencontrar. De se reencontrar. Entender que certas escolhas de vida antes de ser mãe, aí no caso eu acredito que a pessoa tá falando mais sobre entender tudo que envolve o ser mãe antes de ser mãe, literalmente, Uhum. coragem. E aí teve uma que a gente recebeu há pouco tempo também, que falou de força. Tem uma criança com deficiência e ela descobriu uma força que ela não imaginava. Então, de novo, essas potências internas. Tempo, tempo e energia para equilibrar trabalho, maternidade, vida a dois e autocuidado. Tempo para sim, tempo para si, não se enxergar no guarda-roupa que a gente já falou, mudanças de atitudes e dar atenção ao que realmente importa. Então, a Lívia mandou uma pergunta aqui, Tô vendo. vamos Tô só vendo. terminar essa questão aqui, aí a Sim. gente responde, Lívia. Então, assim, quando a gente vê, tem aqui questão de coragem, de força, de mudança de atitude, que são questões internas, né? E tem essa questão do tempo. O tempo é sempre uma questão, né, Ana? Como a gente administra o tempo, está presente em todas as nossas rodas, seja no autocuidado, seja na carga mental. E isso é um problema, gente, da modernidade, assim. O tempo vai sempre faltar, né? É uma coisa meio complexa, assim. Mas eu acho que quando tem filhos, e aí tem até um pouco a ver com o que a Lívia perguntou aí, eu acho que a nossa grande dificuldade em administrar o tempo, depois que a gente é mãe, é Uhum, por causa da culpa. E aí, né, a gente já teve vários encontros falando disso, uhum, e a gente tem que aprender a lidar com ela, como diz a Mariana Rosa. Ela existe e vamos abraçar essa culpa e falar, ó, tá tudo bem, mas eu não vou deixar você tomar muito espaço, não. E o que a Lívia perguntou, aqui, ó, você relatou sobre a diferença na entrega com os filhos. Você tem sentimentos de culpa? Sim.
Só que já tive muito mais. Eu venho trabalhando isso, inclusive terapia. Se sim, como lida com ele? Com sentimento, né? Trabalho ele em terapia, o Entre Nós está me ajudando muito, porque eu não sei se vocês sabem, né? Para cada roda que a gente, cada encontro que a gente faz, eu e a Flávia, a gente estuda muito sobre o assunto. A gente está até já nos dando o direito de nos chamar educadoras. Inclusive, educadora no sentido não de, no meu caso, né, que a Flávia ainda é professora, mas no meu caso de pedagoga, mas educadora por educar alguém e buscar fazer essa educação de uma forma consciente, respeitosa, com informação, e acho que ele impacta na relação com o filho e na educação? Sim. E também já venho trabalhando isso, porque eu percebo, eu acho que não é só isso, vem de uma maturidade, vem do fato de ser segundo filho. Quem não tem um segundo filho, eu recomendo, porque eu acho que alivia muito essa culpa nossa, sabe? A gente vê que não é tudo, não é tudo que está sob nossa responsabilidade. Então, nesse caso, eu dei o exemplo dos dois. O gênio dos dois é totalmente diferente. Teve essa história da minha entrega inicial maior para o segundo, mas são personalidades diferentes. E eu percebo que eu tinha uma grande dificuldade de ser mais firme na hora de educar o primeiro, o Matheus. Por quê? Porque eu tinha culpa. Né? Fui desembolar esse nó na terapia, e ler, me informar e ver como que eu poderia lidar com isso. Então, por eu ter a culpa de ter trabalhado tanto, de não ter estado tão entregue, eu não me permitia ser tão firme com ele. Porque eu ficava com dó, porque eu achava que talvez ele estava sentindo falta de amor. E não tem isso. Foi aquela mãe que ele encontrou naquele momento. E que teve milhões de qualidades e coisas boas também. Mas que existe, né? Então, por exemplo, os dois viajam para casa do meu pai, vou dar um exemplo. Quando o Matheus vai sozinho, eu choro muito mais do que quando a Luísa vai. Engraçado, né? Aí a danadinha da culpa que vem, tipo assim, nossa, eu não tinha que estar mais com ele, eu não tinha que estar fazendo mais coisas com ele. Só que, Lívia, se você percebe isso em você, se você fez a pergunta, deve fazer algum sentido na sua vida. Não deixe isso te engolir, porque eles são tão danadinhos que eles pegam isso. E assim, o meu, então, que tem uma sensibilidade à flor da pele, ele pega e cutuca na ferida. Então, às vezes, ele usa disso, inconsciente, claro, mas por ele perceber que isso mexe comigo, que isso me toca, sabe? E antes eu caía. Agora, por exemplo, se antes eu com o Matheus, eu estivesse saindo para uma ginástica e ele grudasse na minha perna, eu não ia. A Luísa agora já aconteceu. Tá saindo para uma atividade física, ela gruda na minha perna. E eu fico lá, ó, firme, segura, e falo, Lulu, agora é o tempo da... Você não gosta muito do seu balé, Lulu? Gosto, mamãe. Pois é, a mamãe também gosta muito dessa ginástica. E se a mamãe não fizer essa ginástica... Lembra que a mamãe teve problema na coluna? Sim, mamãe. Pois é, a mamãe vai voltar a ter dificuldade para andar, para te pegar no colo. Então a mamãe também precisa cuidar dela. E ó, rebito o nariz e vou. Vambora. Vambora. Coragem. E depois, esse dia, por exemplo, a minha ajudante que estava em casa, ela falou assim, Ana Paula, você fechou a porta? Ela já estava rindo, brincando, Vera, vamos fazer gelatina? Nem tchau. Eu acredito, Ana, que essa questão dos sentimentos reverberam muito nessa discussão nossa da identidade, assim, né? Até tem a gente estava conversando a respeito de um texto da Laura Gutman que ela fala sobre
essa relação entre a mulher, a identidade e o próprio trabalho, assim. Como a gente acredita que para a gente, num primeiro momento, quando você ali é puérpera, talvez para você resgatar o seu sentimento, você precisa, né, de você se reconhecer novamente, você tem que voltar ao trabalho, assim, porque era aquela pessoa que você era antes. E depois a gente percebe, né, olha o tanto de mulheres aí dentro dos nossos relatos que a gente escuta há 1 ano e meio, que mudaram, né, de profissão, que se reinventaram a partir da maternidade, assim. A gente, Então, né? nós Tema de mesmos, outra roda, inclusive. né? Tema de outra roda mesmo. Mas, gente, vocês podiam também comentar como tem sido para vocês, assim, essas mudanças, como vocês têm se tentado redescobrir. Conta aí, Lívia, como que tem sido para você redescobrir sua identidade aí, após a maternidade também? Porque é legal ter essa troca, né, Ana? Sim, muito, muito. Porque é através dessa troca que a gente faz a curadoria dos temas, né, Flávia? Com certeza, sim. E essa dificuldade de se reencontrar talvez seja o ponto principal, assim, para ser conversado na roda, né? De, de como a gente se enxerga, de como nós éramos antes, como somos agora. E é uma conversa que não tem fim também, porque nós vamos sempre se reconfigurando, né? Eu não vejo assim como sendo algo que eu vou chegar, vou resolver no primeiro momento. Olha como você lida diferente com a questão de maternar 2 filhos, por exemplo, né? Muito, muito, muito. Nossa, a Luísa fez um bem enorme de ter vindo, sabe? Eu me senti menos culpada por tudo. Isso também é uma outra coisa, né, Flávia? Que vem sendo recorrente nos nossos encontros. A gente perceber que a gente não controla tudo. E Sim, aí a maternidade é uma excelente aula para isso, né? Porque sim, você pode fazer tudo, ler tudo, participar de tudo, fazer tudo. É a vida daquele ser que envolve uma série de outras coisas e que você não acessa. Então, assim, faça o seu melhor, né? Esteja consciente, mas... Alô, a Mari. Ei, pois é, Mari. Mari, eu Sinto... concordo. Ela colocou aqui, ó, sinto que já me encontrei e desencontrei comigo várias vezes nesses 5 anos de maternagem. Sempre encontro diferentes comigo mesma. Eu sinto a mesma coisa, Mari. É uma construção e uma desconstrução constante, né? Um novo olhar. Até emendando essa pergunta da Lívia, eu acho que a culpa começa a fazer parte da nossa identidade dentro dessa miscelânea de sentimentos, porque talvez para muitas pessoas a culpa não era algo que elas sentiam, assim, e de repente você se vê ali naquela fusão com a criança e depois você não tem mais uma fusão com aquela criança e você não sabe qual que é o seu espaço. Tem algumas falas, né, nas nossas rodas, principalmente de autocuidado, Ana, quando fala assim de você se responsabilizar, né, de pelas se suas autorresponsabilizar escolhas. pelas suas escolhas, Isso de foi você, maravilhoso. de você abrir espaço para você. Isso são dificultadores, né? Você não sabe até que ponto é você, até que ponto é outro, enfim. A Lívia está comentando aqui, ó, sou mãe de prematuro extremo, meu puerpério demorou 3 anos para acabar, agora que estou começando a ter segurança, a abrir espaços que não sejam a maternidade, Que bom, né? né? E a Ju comentou aqui também que a culpa faz a gente perder o autocuidado. Com certeza, Ju. A culpa, ela tá batendo ali na porta o tempo todo, né? E você, se tiver que fazer escolhas, né? É Você aquele vai exemplo que eu dei da tender. ginástica. Se fosse Sim. o Matheus grudando na minha perna, eu falava, não vou não, não dou conta. Vou para ficar chorando. Que se eu fosse, eu ia ficar chorando. A Lulu, não, peraí, uai. Até porque, gente, se a gente não tiver sã, né? E aí Ana, sã em sua todos os conexão tá sentidos. travando. Sua Ah, não, conex... gente. Pronto, já Toda hora. voltou. Já Ai, voltou. saravá. Saravá, uai. Mudei até de telefone, não é possível. Porque se a gente não tiver também sã, como é que a gente vai educar uma criança? Então, esse abraço aí para esse autoabraço, né? Esse olhar para a gente é muito necessário. Porque, por mais que a maternidade seja maravilhosa,
ninguém dá conta de ser só isso, não, gente. A gente fica sem ar. Ó, a Ilha tá falando aqui, também sinto essa construção e desconstrução. Sinto falta, sinto culpa por ter me perdido muito de mim. Talvez, Ila, né, uma opinião, de repente você vai reencontrar novas facetas também, né? Muitas coisas passam. Teve uma pessoa que respondeu isso aqui, dá atenção ao que realmente importa, assim. Muitas coisas deixam de fazer sentido, né? Você muda o olhar, uma reconfiguração constante, eu acredito, assim, né? E lidar com a culpa é de cada um, realmente. Eu tenho feito um exercício. Essa questão que foi falada aí de autocuidado e culpa, para mim, sempre pega, porque eu penso, poxa, eu estou aqui fazendo alguma coisa para mim, que eu podia estar com as meninas, né? Para eu fazer isso, eu vou precisar demandar de uma rede e vou tirar das pessoas o direito de estarem fazendo coisas para elas. Então, assim, é a dona culpa batendo na porta o tempo todo, né? Tchau, dona culpa. E é muito né? difícil. A Mari está falando, o ideal para ela é quando a culpa vira uma luzinha, um lembrete para algo que precisa ser olhado. Esse movimento é difícil, mas torna a culpa em aliada seria maravilhoso. Também acho, né? Seria ótimo se a gente conseguisse configurar a culpa assim de todas as vezes, né? Agora, sim, sendo bem otimista, a gente está falando de transformação, de dor, de culpa, né? Dessa carga pesada da maternidade, mas todo mundo quando olha para trás se enxerga melhor, assim, se enxerga mais forte, mais autoconfiante, com mais orgulho de quem se transformou. Eu tô super, gente, super, e a gente cresce na dor, né? E aí aquilo, a oportunidade parece que é a maternidade é uma oportunidade meio de, como é que chama aquelas escolas que você faz 3 anos em um só? Supletivo? Isso. Maternidade é um supletivo da educação. Aí, ó, Flávio, uma frase. Vocês concordam? Que a coisa é tão intensa que a gente sobe vários degraus. Na verdade, assim, eu também acho, Ana, que a gente precisa reconfigurar as coisas, assim. Eu acho que a maternidade, ela nos possibilita que a gente se liberte de uma pressão social, de uma forma como a gente foi criado de como deveríamos ser, para ser quem a gente é ou quem a gente deseja ser, sabe? É claro que isso é um processo, né? Uma mãe puérpera do seu primeiro filho, ela não vai ter essa visão. E nem é para ela ter e tá tudo bem. Isso vem ao longo, né? De todo o processo. A gente está maternando aí já tem 10 anos, né? Cecília faz 9, semana que vem. Então, a gente vai passando as etapas, né? As fases, assim. E essa identidade, ela vai seguindo esse caminho também. E quando a gente fala, e voltando a essa ideia de se reencontrar, olha que bonito que é isso, né? A gente está conhecendo um novo ser e, de repente, a gente está conhecendo novos lados, né? E até porque, como somos espelhos, né? Como realmente quem apresenta o mundo para os filhos somos, né? Nesse inicinho, principalmente, somos nós pais. A gente faz sempre uma reflexão de coerência. E aí, nesse momento de coerência, você muda uma série de coisas. Você deu o exemplo aí. Eu quero que as minhas filhas se vistam da forma que elas quiserem, sejam quem elas, né, queiram ser. E aí, se você não está com isso alinhado como espelho, como referência para elas, olha que incoerência, né? Então, por amor a esse ser, e isso é muito lindo, né, gente, de dizer, fico até emocionada, por amor a gente se transforma para ser espelho e referência para os nossos filhos. Eu acho isso de uma beleza. Eu acho que não tem amor maior no mundo, não.
Ó, tem uma aqui, ó. Vou ler mais um pouquinho aqui, ó. A Tem Lívia. muitos comentários. Lê, lê. Vou ler aqui, ó. Digo que não fui eu quem deu a vida pro Bento, o Bento que me deu a vida. A partir dele descortinou uma vida nova que não acaba. Inclusive a Flávia e esse momento aqui agora. É justamente isso. Olha que lindo isso, né? Lívia, eu também concordo. Eu acho que a gente renasce, né? As crianças nos dão essa oportunidade. Ó, deixa eu ver quem mais aqui, que eu vou lendo, gente. Calma que vai dar certo. A Ju, vocês não acham que as mulheres antigamente levavam com mais leveza? Mesmo que antes era muito mais difícil que hoje em dia? Por que será? O Ju, isso é uma questão que sempre, né, Ana, tem nas nossas rodas. Inclusive, tem um exemplo ótimo que eu dou na roda, só que você vai ter que ir na roda para ver o meu exemplo. A Ana sempre conta um exemplo sobre isso, mas a questão toda que eu penso hoje, depois de 22 rodas do Entre Nós, eu acredito que leveza é um conceito muito pessoal, assim. A gente avistando de longe um passado muito remoto, talvez a gente acreditasse que elas não tinham muitas questões a serem resolvidas, mas era uma outra sociedade com outras necessidades, com outras implicâncias. Outros espaços, né? Com outros espaços, com outras configurações do que seria, né, ser uma boa mãe. Eu até estava lendo que esse termo, ele foi cunhado pelo... Cadê, gente? Eu achei isso fantástico. Do Donald Winnicott, né? Ele fala do mãe boa o suficiente, ó. Isso é lá para trás, né? Então, isso já existia, essa cobrança de ser uma boa mãe, mas numa configuração social diferente. Agora, a Ana, a gente sempre fala, né, Ana, dessa questão da leveza. O que é ser leve? Tanto que na jornada que a gente está fazendo online, a gente excluiu leveza porque é muito relativo, é para cada um. A gente fala do real e possível. E dentro do real e possível, traz a leveza para cada um, né, Ana? Sim. Eu penso muito sobre único, isso. né? Envolve tanta coisa. E aí, nossa, é tudo tão profundo, porque envolve a sua história de vida, envolve o seu olhar para o mundo. É profundo, né? Lembrando daquela live que a gente fez sobre a maravilhosa Brené Brown, tem um trecho da Brené Brown que ela fala sobre isso e que a gente pode associar com leveza. Até foi uma querida parceira nossa que lembrou, a Laís. Ela fala que a partir do momento que você tem não é com essas palavras não, tá? Mas a ideia é que, a partir do momento que você tem consciência de que aquele dia você fez o seu melhor, você vai se sentir mais leve. E aí, por quê? Porque você está lidando com essa culpa, que é uma coisa que está constante ali na maternidade. E depois que eu comecei a enxergar com esse olhar, eu comecei a perceber mais leveza na minha vida nesse sentido. Mas é exercício diário, um dia sim, um dia não, e tá tudo bem, né, Ana? Sandra tá falando aqui, ó. Eu sempre senti muita culpa e sempre foi muito sofrido para mim. Agora que meu mais velho está com 9 anos, consigo levar as coisas um pouco melhor e sentindo um pouco menos de culpa, mas não é fácil. Não é fácil, gente. Né? Faz parte do... Teve um comentário de uma mãe lá de cima pedindo socorro aí. Não tem muito a ver com o tema da roda, mas ela tá pedindo ajuda. Vamos só responder ela aí. Quem? Aonde que é? Pois é. Quem lá em Simão. Pera, deixa eu achar então, gente. Ou então, se puder repetir, né, a pergunta ajuda também, ó. Não, Ana, eu li todos aqui, ó. Oi, gente. Não, aqui, ó, eu li... Cláudia, gostaria de saber o que fazer. Tenho um filho de 3 anos, ele tá numa fase de birra, e uma menina pré-adolescente de 12, ando sem saber me cuidar, olhar pra mim, ando em estresse, precisa de ajuda. Aí, Cláudia, você mesma já deu a resposta. Você precisa de ajuda, né? E a gente tem que aprender a pedir ajuda. Não sei como, assim, como que é a sua vida, mas pede ajuda pra avó, senta com o marido, se você tiver um companheiro, e converse, faz um plano
Se você tiver condições, faz uma terapia, super aconselho, para ir desembolando esses nós e você conseguir ir olhando para você, né? Eu tô te falando assim de coisas que eu fui fazendo ao longo desse caminhar, porque isso também era uma outra coisa. Eu e a Flávia, isso a gente tem muito em comum, né, Flávia? A gente achava que a gente tinha que resolver tudo sozinha, né? Uma resistência para pedir ajuda, né? Ei, Se vai Clarissa. incomodar. Qual Clarissa? Clarissa Chiara, ó, que honra Ah, estar que ela aqui. lindo! Nossa Ó, primeira convidada da roda. para mim não apareceu o comentário da Cláudia aqui. Eu Uma acho que a travada. gente tem que pedir ajuda, sabe? Vai numa roda nossa, lê, sai com uma amiga para conversar, compartilha isso que você está sentindo e pede socorro. E aí parte para ação, sabe? Esse comentário que a Lua fez na nossa roda de autocuidado, que a Flávia relembrou, foi muito importante para mim. Seja responsável por suas escolhas. Então, eu escolhi ser mãe, claro que não, tô falando de mim, tá, gente? Cada história é uma história. Eu escolhi ser mãe, eu escolhi desacelerar profissionalmente para estar mais disponível para os meus filhos. Eu escolhi um monte de coisa, eram meus sonhos, meus desejos. Então, na hora de estresse, na hora de congestionamento ali, peraí, Ana Paula, vamos lá, vamos organizar as coisas, né? Foi uma escolha sua, isso é muito bacana. Porque uma coisa que minha terapeuta falou, que é muito legal, às vezes a gente se apega numas picuinhas, somos seres humanos, natural isso, né? E aquilo vai minando a nossa energia, o nosso dia. E aí ela me ensinou a fazer o seguinte exercício, que espero que ajude vocês. Ela falou assim, pensa sempre no todo. O todo sempre é bom. Eu achei isso tão interessante. Então, assim, o todo sempre é bom. Pensa no todo. E não naquela picuinha. Mas se nem o todo tiver bom, vamos partir para ação, né? Então, a Cláudia falou, tô precisando de ajuda. Será que dá para organizar na logística da sua família com o seu companheiro ou com uma pessoa para te ajudar? De você, sei lá, 2 vezes por semana ter 1 hora para você já ir sentindo que está olhando mais para si, né? Até nesse momento. Não sei, aí cada um vai encontrar a sua forma, mas vamos partir para ação. E Flávia, está vendo a hora? Não, sim, é sempre Não é assim. essa que cai, né? É essa que cai. Não, faltam 10 minutos, eu estou controlando aqui. Eu acho também, Ana, que assim, o Cláudio, a gente tem conversado muito sobre essa questão de espaços, né? Tudo são fases, né? Ela está falando aí, são crianças com diferentes idades, mas que tem uma janela muito parecida com a minha, assim. É um aprendizado diário, eu acho que a gente tem que encarar cada dia de uma forma. Se hoje não foi tão bom, amanhã é oportunidade para ser um pouco melhor. Na nossa roda sobre autocuidado, porque na realidade, quando a gente pensou essa jornada também, né, Ana? Que nem é o tema dessa nossa live hoje, mas acaba que tudo se Um mistura. emaranhado, né? A gente começa mesmo com esse passo, assim, para você repensar, para você se reencontrar, você precisa se autocuidar, né? Você tem que abrir espaços. A Lua fala muito de abrir espaços para o seu vazio, né? Para ouvir seus sentimentos realmente. E, novamente, a identidade não tem a ver só com o externo, tem a ver com o interno. Então, a gente precisa ouvir as nossas emoções, ouvir os nossos sentimentos, né? É um caminhar aí, cada dia um passo, né? Exatamente. E vamos juntas. E eu gosto de usar uma frase que eu aprendi com a Ana Carol Tomé. Até a gente fez uma live ontem e ela falou de novo. Cada passo te leva a um lugar novo, sabe? Eu acho que essa frase vale para todas as etapas, todos os momentos e contextos hoje em dia, assim. Ana, antes da gente ser desligada, então vamos conversar um pouquinho sobre
a roda e a gente aproveita e fala da Sim, jornada, porque acabou entrando por os assuntos, né? Bom, sim. gente, essa live de hoje é só uma prévinha de tudo que a gente vai conversar com a Cris Guerra na sexta-feira que vem, dia 25 de outubro, em um encontro presencial aqui em Belo Horizonte. A roda se chama Identidade, como se reencontrar após maternidade. Para E quem? vamos falar onde é que é. Vai ser no Sentir Mulher, No que Espaço Sentir inclusive Mulher. é um espaço maravilhoso, cheio de Possibilidades desse possibilidades de reencontro. autocuidado. Sim. Vale a pena. E para quem não é de BH, a gente vai ter uma oportunidade com a Cris Guerra também dentro de um outro projeto nosso, né, Ana? Que é a Jornada online. jornada que está acontecendo já. A gente está caminhando aí em um percurso muito bacana em relação a uma maternagem autêntica. Já tivemos 2 encontros em setembro, um inclusive foi sobre culpa, e amanhã a gente vai ter um encontro com a Lua Barros sobre autocuidado, né? A jornada online ela foi criada justamente porque a rede do Entre Nós tem se ampliado, a gente já passou, como diz o Matheus, filho da Ana, a gente já ultrapassou fronteiras, né, Porque já teve geográficas. gente até do Japão. Pois é. Então, a gente resolveu levar um pouco do Entre Nós para o online. Acontece em uma sala para aquelas pessoas que se inscrevem. E aí a gente tenta trazer essa proximidade também, que acontece aqui na live, nos nossos encontros presenciais, para os encontros online. É possível se inscrever para o encontro de amanhã e para toda a jornada, quem tiver interesse na nossa bio, tem todas as informações sobre essa jornada. Quem quiser se inscrever para a jornada completa, que é um ótimo presente de autocuidado, né, Ana? Pode se inscrever e recebe as gravações Nossa, gente. dos encontros que aconteceram. Olha só, para mim travou aqui os comentários. Do tempo das comentário... Cias. Travou? Oi, Ana. O link. Não, tá tudo ok. Tô pondo o link aqui. Ah, tá. Oi? Isso, coloca o link aí. A jornada, não posso perder meu sangue publicitário. É igual o slogan da Sears. Não sei se vocês são dessa época. Satisfação garantida ao seu dinheiro de volta. Tá sendo muito linda, gente. Cada encontro a gente sai melhor do que a gente entrou. Isso. Só uma mulher, assim, muito inspiradora, muito foda. Oh. A gente teve Mariana Rosa, Rosane Castilhos, amanhã a gente vai ter a Lua Barros sobre autocuidado. No final do mês, as meninas de São Paulo, do Fatigates, para falar de carga mental. Outro assunto que vale muito, né? Nessa questão que já teve uma presencial do também, autocuidado. Né, já teve uma presencial. E depois a gente encerra em novembro com Ana Holanda, falando de coragem e vulnerabilidade, e com a própria Cris Guerra falando sobre quem somos nós pós-maternidade. E aí, para quem é de BH, né, Ana, fica o convite para estar com a gente na próxima sexta, ter a possibilidade de um encontro para um grupo pequeno com a Cris Guerra, de ter essa troca, de escutar as vivências dela e esse olhar dela tão especial, né? E quem não conhece a Cris Guerra, entre o interno e o externo, dá uma passeada lá no Instagram dela, que é uma potência, como a gente diz, né? É uma mulher muito inspiradora, com uma vivência muito, muito forte em relação à maternidade. Eu acho que ela tem o dom das palavras, né? Já escreveu livros, um olhar muito positivo para o mundo e uma professora de autocuidado, né? Eu enxergo ela assim. Uma professora de autocuidado. Vamos encerrar essa live com o depoimento da Sandra, querida, né? Que está sempre nas Cadê? rodas. Os encontros Sandra? são fantásticos. A gente sai das rodas leve e acolhida. Ô, Sandra, os encontros do Entre Nós são super momento de autocuidado, né, Sandra? Aquele respiro necessário, tinha que ter toda semana. Eu lembro tanto da Sandra na primeira roda, fiquei tão preocupada com ela, de tanto que ela chorava de emoção.
Lindeza. isso Obrigada faz pelo parte, apoio. né? Uai, tô chorando até no online, gente. Pra vocês terem noção. Pois é. Pois é, Ana. Então é Então, vamos isso. desligar. A gente vai Obrigada, encerrar antes pessoal. de ser encerrado, né? Isso. Queremos Qualquer dúvida é agradecer só escrever pra gente, né, Flávia? isso e agradecer todo mundo pela presença, pela conversa e as trocas de hoje, né? Ah, rapidão. A gente também tem no projeto a inscrição social, né? A gente Sim, quer ampliar isso. Tem post lá, a gente explicando, porque a gente acredita que quanto mais pessoas com realidades diferentes, vivências diferentes, mais rica será essa troca. Então, se por alguma condição, no momento, você não possa participar por questões financeiras e está muito afim, escreve para a gente, porque a gente quer você também entre nós. isso mesmo. Até Como diz a breve, Lulu, gente. dá um like se você gostou, gente. Lívia, vem também, tá? Não só suas pacientes, eu te espero no Entre É, Nós, igual você frequenta na pracinha, tá bom? boa Então é noite, isso, Ana. Boa pessoal. noite. Boa Até noite. mais. Até.